veja como é a vida, professora, assim, já pesquisadora, doutoranda lá na UFMG, eu soube que estava sendo negociado no âmbito da OMS a Convenção Quadro para Controle do Tabaco. E eu tentei e contactei algumas pessoas aqui no governo, que foram até muito gentis, perguntando se eu poderia acompanhar as minhas próprias expensas como pesquisadora para usar isso como material. E me disseram que, infelizmente, não podia, porque era muito fechado e etc. Mas, por uma coincidência, eu acabei me tornando diretora do então Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e me tornei representante do ministro da Justiça. E, assim, tive a felicidade de conhecer o pessoal do INCA, a Cristiane, que aqui está. Então, eu estive nessas negociações, participei de algumas delas em Genebra. Muito bom te rever, Cristiane. Então, quer dizer, o que trago aqui é fruto de ideias que vêm lá atrás, lá de trás, década de 90, vejam. E para a gente que continuou pesquisando esse assunto, a gente chegar aqui em 2016, eu revisitei ontem minha tese de doutorado, que foi defendida em 2004. É um pouco desanimador, eu vou ser honesta. Porque não é possível o tempo das coisas, considerando o cenário que a gente tem, normativo, o cenário de legitimidade das ações. É desanimador, porque se nós estivéssemos lutando para criar, se fosse propostas de lei diferenda, se nós estivéssemos propondo alterações normativas, ou de tratados, ou de concepções, mas não, elas já estão aí, elas estão assentadas há muito tempo em nível internacional. Aqui no Brasil, normas aplicáveis a todas as relações de consumo se aplicam a todas as relações de consumo, menos a temática do tabagismo. Isso é suficientemente desanimador. E, por isso, eu parabenizo muitíssimo essas meninas muito guerreiras da ACT, que continuam lutando por isso, porque é uma luta realmente que a gente precisa caminhar com fé. Com fé, luta e fé. E é um pouco disso que eu venho trazer para vocês. Venho trazer para vocês um pouco daquilo que eu construí lá no início da década de 2000, com o olhar de 2016, e vendo que há uma discrepância gigante entre a realidade normativa e a realidade fática e a aplicação da norma, e que a gente tem que, de alguma forma, encontrar caminhos. E, por outro lado, o que me motivou lá atrás, e foi o meu objetivo lá atrás, já que a minha tese de doutorado era em Direito Econômico, o que me motivou a estudar essa temática no âmbito do direito econômico foi verificar o viés da legitimidade de um controle do Estado sobre essa atividade econômica. É legítimo no âmbito do nosso ordenamento jurídico ou não, e o exercício que eu fiz lá atrás, há mais de 12 anos. Ontem eu saí daqui, e aí, na hora do almoço, eu sempre dou uma olhada na Folha de São Paulo, enfim, nos jornais todos, para ver a novidade. A notícia que estava na Mônica Bergamo ontem, a nota era essa. O prefeito Fernando Haddad vetou o projeto de lei que proibia fumar em lugares abertos, como parques, praças e outros locais ao ar livre. A justificativa é de que a abrangência do projeto deixaria a população confusa e dificultaria a fiscalização. Essa notícia é de ontem. Ela é grave, mas ela não é grave pontualmente em relação à proibição de fumar em locais abertos em São Paulo. Ela é grave no que ela representa em uma circunstância sistêmica. Qual é o estado das coisas aqui? A gente tem uma convenção quadro para controle do tabaco em nível internacional, que, se a gente para pensar, é uma coisa extraordinária. Você conseguir que quase 200 de estados juntos consigam alcançar aquele nível de conteúdo que se alcançou, me parece algo notável, algo sensacional, considerando que a indústria é forte em nível internacional e que foi possível obter aquele tipo de consenso, considerando também os vários estados signatários, os vários estados participantes e as suas próprias diferenças de condução desse tema. É algo sensacional, é algo notável, é algo realmente relevantíssimo,
é algo que traz consequências muito além daquilo que a gente conseguiu realizar no Brasil, e é, sem sombra de dúvida, um fundamento muito importante para que nós pudéssemos avançar internamente. Internamente, nós temos leis com incidência inquestionável sobre a temática do tabaco, mas que, se elas produzem efeitos, é o próprio Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, se produzem efeito em várias circunstâncias de consumo similares, especificamente na temática do tabaco, ainda não encontrou o seu caminho. Nós temos evidências científicas indubitáveis, e certamente a palestrante que falará depois de mim é muito mais capacitada para fazer isso do que eu. Quer dizer, então nós temos as ciências afins, aquelas que conversam com esse tema que chega ao judiciário. Nós temos essas convicções todas aí tão sólidas, tão bem produzidas. Mas, em contrapartida, a gente tem um STJ, por exemplo, que nega a indenização, e nós conversávamos sobre isso agora há pouco, o professor Pablo dizia, o STJ ainda não encontrou o caminho, porque fica exigindo nexo causal, um apego ao nexo causal e, assim mesmo, um apego enviesado ao nexo causal, um apego à ideia de livre-arbítrio, autonomia da vontade, sendo que o próprio STJ já evoluiu tanto nessa temática, em especial do Código de Defesa do Consumidor em diante, né, no sentido de que a autonomia da vontade é, claro, importante, evidentemente, isso é ser humanista em direito, né, nem se discute. Mas é que não é bem assim em certas circunstâncias, a autonomia ela, muitas vezes não se expressa como se espera. O argumento da licitude da atividade econômica, que aí eles estão certos, realmente é lícito, eu só não entendo qual é a relação entre uma coisa e outra. E a gente assiste a campanhas aí na TV aberta, publicitárias, supostamente contrárias a contrabando de cigarro, quando, na verdade, talvez elas não sejam exatamente isso, talvez elas sejam apenas uma forma de se voltar ao tema em rede nacional, ou mesmo se não tenha sido esse o objetivo, é isso que gera, sendo que isso, se for isso é ilegal mesmo, né? Então, quer dizer, é um paradoxo que a gente vive no Brasil que a gente não consegue entender por que, nesse cenário normativo internacional e nacional tão favorável, por que esse contexto e como solucionar, como que a gente evolui. Agora há pouco, o professor Facchini dizia que, bom, no curto prazo, eu não vejo saída, pelo menos no plano jurisdicional. Me perdoa se eu estiver interpretando errado. Eu também não, professor. Mas o que a gente faz, então? Como é que a gente mexe essa estrutura? O que a gente pode... como é que a gente faz? Como é que a gente avança? Essa é a minha angústia. O problema do tabagismo é um problema particular também, porque quando a gente conversa com o mutuário, quando a gente conversa com a pessoa que foi vítima de uma prática bancária abusiva, ela se reconhece como vulnerável claramente. Essa é pelo menos a sensação que eu tenho, não sei se os meus colegas de Brasil concordam, mas a circunstância da vulnerabilidade para o consumidor é muito clara, ele próprio se vê como vulnerável em todas as circunstâncias. Especificamente no tabagismo, a gente encontra muitas vezes no próprio ser vulnerável uma resistência a considerar a própria vulnerabilidade, né? E nos outros, e nas pessoas também outras, um certo argumento de que uma ação estatal para a proteção desse vulnerável, se é que ele é vulnerável, seria autoritária, porque seria, de fato, um paternalismo, um radicalismo ou uma grave ofensa à liberdade individual. Eu tenho alguns trabalhos sobre a ideia de paternalismo em direito, e eu honestamente acho que todos aqueles, ou quase todos aqueles textos recentes que eu li, produzidos no Brasil sobre paternalismo, fazem uma certa confusão com o que efetivamente representa o paternalismo, o instituto, né? Se é que se pode entender como instituto. Esse paternalismo, essa ideia de paternalismo, juridicamente falando, se a gente vai às bases dela, se a gente vai entender o que de fato ela representou lá atrás, desde o começo, não tem nada a ver com o sentido que muitas vezes se emprega para o termo. Paternalismo
na verdade, é um termo que, lá nas suas origens, está ligado aos reis déspotas, aquele autoritarismo lá de trás. Houve uma fase em que havia, no início do século passado, um certo embate entre capitalismo e comunismo, também uma ideia de paternalismo associado a esse temor comunista. A verdade é que não se pode considerar paternalista, e isso eu já tive a oportunidade de dizer algumas vezes, expressões de direitos humanos sociais, porque esse é outro assunto, Ninguém está discutindo aqui que nós estamos no Estado capitalista no Brasil. Em nenhum momento se discute o capitalismo no Brasil. O Brasil é capitalista, a atividade econômica é entregue prioritariamente aos agentes econômicos privados, eu não tenho a menor dúvida disso. Isso é uma coisa. Uma outra coisa completamente diferente é o reconhecimento histórico dos direitos humanos, que começou com a ideia de autonomia individual, de liberdade, evoluiu para os direitos sociais, a necessidade de se tutelar a saúde, e se tutelar a saúde tanto no sentido de não promover atos que possam ofendê-la, quanto no sentido contrário, de promover atos que possam promovê-la. Então, isso é uma outra coisa, e isso é perfeitamente conciliável com o capitalismo. E ninguém discute aqui que o Estado é capitalista, que as empresas... Ninguém discutiu até agora, essas pessoas, nós, que questionamos tanto a situação do tabagismo no Brasil, nós em nenhum momento discutimos até agora a possibilidade das empresas que atuam no mercado estarem atuando no mercado. Nós não negamos isso em nenhum momento. Isso é indiscutível. Então, essa ideia de paternalismo, ela é completamente... E é perigosa, porque é um termo que pega fácil, né? São essas coisas que colam fácil na cabeça das pessoas, as pessoas compram aquilo, isso é paternalismo. Gente, e Deus me livre de... Como se o pai fosse sempre bom, né? Como se o pai fosse sempre generoso. E os consultórios de psiquiatria estão aí lotados de pessoas que estão se engalfinhando internamente com seus próprios pais. Então, paternalismo não é nada de excesso, a gente cuidar de direitos humanos, sociais, não é radicalismo, isso é uma evolução aliás, gente, não é uma evolução brasileira, é uma evolução da humanidade, e que bom, graças a Deus, que se evoluiu no sentido de se considerar a pessoa humana o centro da humanidade. Parece óbvio. E a questão da liberdade individual. Houve, a partir do momento em que o Estado promove ações de desestímulo ao tabagismo, nós estamos diante de ofensa à liberdade individual, e aí eu passo a fazer uma reflexão outra sobre a questão do mito da racionalidade decisória. E aí, gente... Isso daqui não se restringe à temática do tabaco, não. Nós estamos vivendo hoje, em ciências outras, afins, especialmente na economia, na psicologia, nós estamos caminhando no sentido de se questionar a racionalidade humana tal como foi concebida até agora. E isso tem rendido alguns prêmios Nobel por aí. Com base em estudos empíricos firmes, sólidos, que demonstram que nós somos muito menos racionais no sentido que imaginávamos do que gostaríamos. Eu tenho estudado isso há alguns anos, já há uns 5 anos, a chamada economia comportamental, a escola da economia comportamental, e eu confesso que quando me iniciei nesses estudos, foi um golpe na minha própria autoestima, porque eu percebi o quanto eu sou muito menos autodeterminada do que eu gostaria e do que eu supunha ser. E olha que a economia comportamental fala especificamente de alguns vieses cognitivos. Se você soma isso, as predisposições genéticas, o ambiente cultural que você está, as suas próprias limitações sanitárias, gente, realmente o escopo de atuação nosso é muitíssimo inferior do que nós gostaríamos que fosse. Isso, para mim, particularmente, foi um grande aprendizado, um crescimento pessoal para ver que, por outro lado, também há um certo alento de ver que talvez aquilo que as minhas próprias frustrações eventuais, que eu atribuía a alguma ausência de, enfim, força minha, talvez eu nem tinha como lutar contra elas. E a economia comportamental, e eu não estou me referindo exclusivamente à questão do tabaco, mas a tudo,
tem dito, e eu cito aqui 2 autores, mas eu poderia citar muitos outros, e aí tem Kahneman, por exemplo, que é um grande autor, e outros tantos, e eu posso indicar para quem quiser, eles têm feito pesquisas que buscam compreender como se dá o processo decisório das pessoas, descrevem e comprovam a existência de sistemáticos erros de escolha produzidos pelas pessoas e que denotam a incompatibilidade dos seus comportamentos com o pressuposto de uma racionalidade inabalável. Eles descrevem uma série de vieses nossos, comportamentais. Um deles, que me parece muitíssimo oportuno para a temática do tabagismo, nós não sabemos lidar com sacrifícios atuais para recompensas futuras. Nós não sabemos. E isso descreve por que nós deixamos a academia para segunda-feira, o regime para segunda-feira. Eu estou querendo perder 3 quilos. E eu estou decidida a ir para a praia em janeiro com 3 quilos a menos. Mas eu saio daqui cansada, dei uma palestra em pé, nossa, eu mereço, hoje já é outubro e não sei o quê, vou ali almoçar, tem um brigadeirinho, eu falo, mas um brigadeirinho, são só 100 calorias, não vai mudar nada não, eu como. E eu como em detrimento de um projeto maior. E é assim, e somos todos assim. Né? E se nós temos essa dificuldade de lidar com, e isso está descrito, né? Imagina no caso do tabaco. Né, a angústia, a ansiedade atual e o meu propósito de daqui 10 anos ter uma velhice mais saudável. Ou de viver mais 30 anos e ver meus netos crescerem, se formarem na faculdade, em detrimento de um cigarro agora que eu estou ansiosa, agora que eu estou... Não é de se esperar isso do ser humano. Tabagismo está muitíssimo longe de se considerar um ato de livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio de viciado, tabagismo é doença, tabagismo é dependência. A primeira decisão de fumar, porque então houve livre-arbítrio lá atrás, né, na primeira, lá eu decidi, tá bom, se as pessoas decidissem fumar no momento em que o próprio direito já as reconhecessem como detentoras de capacidade civil. Aí tudo bem, mas não é assim. E a realidade também nos demonstra, no Brasil, fora daqui, que o percentual é gritantemente majoritário de pessoas que se iniciam no tabagismo antes dos 18, que é a idade que a lei civil ainda não a considera capaz, totalmente. Além, evidentemente, da correlação entre tabagismo e predisposição genética, que é, para mim, um assunto delicado também, porque sempre volta, todas as vezes que eu sou convidada a falar sobre tabaco, alguém me pergunta, mas e o álcool? Mas e a cocaína? E ontem essa pergunta foi feita aqui. Né? Isso é uma forma de desvirtuar um pouco a questão, porque não são coisas comparáveis. Né? E não são comparáveis em nenhum plano. Mas a gente esbarra na questão, e eu disse para vocês, estamos vivendo num Estado capitalista, isso é fato, isso está na Constituição, é verdade. Então as empresas podem atuar, está certo. Proibir é um caminho? De jeito nenhum, eu discordo. Nós vamos criar outro problema, vai só mudar de problema. E o problema é mais grave, vai piorar. Né? Então, a Constituição de 88 autoriza. O mercado é livre? Lícita a atividade? Sim, mas tem saída? E quando eu estudei lá atrás, então, a Convenção Quadro, né, tendo tido a honra de vê-la sendo criada de dentro para fora, né, ali de dentro da OMS e tudo mais, para mim, como professora de Direito Econômico, lendo o texto da Convenção Quadro, para mim é muito claro que aquilo dali sobretudo, trata-se como uma medida, um tratado sanitário, né, como se fosse o primeiro tratado de saúde pública do mundo. Eu, particularmente, como professora de Direito Econômico, vejo ali claramente um tratado de política econômica internacional. Se você observa aquelas normas da Convenção Quadro de Controle do Tabaco, elas nada mais são do que algo legítimo, que a nossa Constituição autoriza, que é uma forma, uma política econômica em nível internacional perfeitamente aplicável no país de desestímulo à atividade econômica. Proibir não é caminho, desestimular a atividade econômica é. A própria Constituição faz menção às formas com que o Estado deve atuar na economia. Então, tem as formas de incentivo, de fomento e etc., pelas mesmas razões que ela pode e deve fomentar mercados, ela pode e deve desestimular outros. E ela pode e deve desestimular outros quando
quando a própria Constituição estabelece outros direitos, outras garantias, ou consagra outros valores incompatíveis com o estímulo àquela atividade econômica. Tabagismo é uma questão de saúde pública, tabagismo é uma temática que deve ser estudada necessariamente sob a ótica dos direitos fundamentais, as duas, aquela que determina uma atuação ativa e aquela que determina uma atuação passiva do Estado, e a Constituição deve ser sempre interpretada em sua integralidade. Me parece, então, que o caminho sempre será constitucional, mas no seguinte sentido: a atividade é lícita, mas não se fomenta. Não há, na Constituição, autorização para fomentá-la. Ao contrário, há autorização para se enviar os estímulos corretos, que são estímulos, na verdade, de desestímulos. E por que eu acho, então, nesse contexto, o veto do prefeito Haddad de ontem grave? Porque ele é um desestímulo errado. Porque a partir do momento em que você oferece mais uma dificuldade para o próprio exercício do tabagismo, você está, de alguma forma, enviando os estímulos de que aquilo está fora do contexto. Da mesma forma, por que é muito grave quando sai uma decisão do STJ em sentido contrário? Porque é o desestímulo errado. É o estímulo errado, aliás. É o estímulo errado, é o desestímulo que nós precisávamos, que faltou. Me parece que a Constituição é muito clara, a saída é constitucional. A atividade é lícita, mas ela não pode ser fomentada. E a gente precisa enviar os estímulos corretos, ao invés dos desestímulos para o mercado que a gente tem. Aliás, a gente tem que, ao invés dos estímulos que a gente tem enviado ao mercado atualmente. Se o direito à saúde é constitucional, se as bases são todas constitucionais, esse é o caminho. O caminho é de nós não fomentarmos uma atividade econômica que não é desejável. Bom, são essas as minhas reflexões, já me levantaram uma plaquinha ali, eu agradeço muitíssimo, desejo boa sorte a quem trabalha com isso, porque, de fato, temos muito a caminhar. Obrigada. Bom, agradeço a Amanda pela brilhante palestra, acho que muito bacana, muito boa para a gente refletir e discutir depois, né? Então, eu vou convidar agora a Estela Martins, também para fazer a palestra agora sobre o Judiciário e o Consenso Científico sobre Tabagismo, tá? Estela, 20 minutos, tá? Bom dia a todos e a todas. É uma honra, na realidade, estar aqui com vocês. Eu que sou da área da saúde, né, junto com vocês da área de direito. Agradeço muito, em nome da MB e do INCOR, o convite de estar aqui com vocês nessa manhã. Bom, eu, na realidade, vou estar mostrando para vocês um trabalho que foi construído durante um bom tempo, que juntou muitas pessoas, que são, na realidade, o que a gente chama das diretrizes para o Poder Judiciário em relação aos consensos, à evidência científica das doenças tabaco-relacionadas, né? E por que a gente resolveu fazer esse documento? Na realidade, a gente percebia que as decisões brasileiras, as decisões judiciais no Brasil, em relação às ações indenizatórias para o usuário, para os seus familiares, elas não davam ganho de causa a essas pessoas, sempre para a indústria do tabaco, né? E aí a gente pensou que a gente já teria material, evidências suficientes naquela época, e a gente precisaria compilar isso numa linguagem de fácil acesso e começar a distribuir isso para o Poder Judiciário, né? Então, o primeiro objetivo foi isso, na realidade, disponibilizar essas evidências científicas que são bem consistentes, né? Tanto em relação ao uso quanto à exposição dos produtos derivados do tabaco,
Descortinar também, ao mesmo tempo, as estratégias da indústria do tabaco, que negavam e continuam negando até hoje as evidências científicas muito claras que nós temos, né? E subsidiar, como eu falei, o Poder Judiciário no campo das ações que, né, decorressem aí do futuro. Esse trabalho ele foi coordenado pela Associação Médica Brasileira, e aqui eu quero fazer uma referência que quem coordenou esse trabalho foi o professor Antônio Pedro Mirra, que é uma figura ilustre dentro da medicina e no controle do tabaco, o Ministério da Saúde, o Instituto Nacional do Câncer e a Aliança de Controle do Tabagismo. Foi composto por 12 médicos e uma psicóloga, a Mônica, no caso, todos especialistas aqui na área de controle do tabaco, 4 consultores jurídicos, em que a gente revisou todos os artigos, todos os reportes que existiam sobre as doenças de tabaco relacionadas, e todos eles, é importante que fique claro isso, para que não haja nenhuma contestação, eles foram, na realidade, baseados no Centro de Medicina, baseado em evidência científica de Oxford de 2002, ou seja, a gente seguiu a regra do que é evidência científica em relação a cada uma das doenças. Vamos começar explicando, né, e fazendo a diferença dessas palavrinhas que muitas vezes são usadas de forma que a gente entende na saúde que não são as melhores possíveis. Por exemplo, hábito. O que é hábito? É uma prática, é uma maneira usual de ser, de fazer, de sentir, ou individual ou coletivamente. Na realidade, hábito é um costume. Então, você deixa uma coisa muito simples, né, quando você usa a palavra hábito para o tabagismo. Vício é algo que nós, na saúde, não costumamos usar, porque isso infere, agrega, na realidade, um juízo de valor negativo, porque a definição de vício é um defeito grave, que torna uma pessoa ou alguma coisa inadequada para certos fins. Então, chamar um dependente de viciado é uma conotação moral negativa. O termo mais correto que a gente deveria estar usando em todos os setores seria a dependência, porque é o uso e a necessidade, tanto física quanto psicológica, de uma substância psicoativa. E aqui a gente está tratando especificamente da nicotina, que é uma substância psicoativa. Apesar da pessoa reconhecer os seus efeitos prejudiciais à saúde. Ou seja, eu sei que faz mal, mas eu não consigo ficar sem. E aqui é interessante, essa foto, ela é bem recente, é uma perpetuação da forma de comunicação da indústria do tabaco com seus consumidores. Isso aqui é uma propaganda de cigarro eletrônico, onde eles dizem que fumar é um hábito e vaporizar é um estilo de vida. Porque hoje, em termos de cigarro eletrônico, não se usa, os usuários e a própria indústria não usam o termo fumante de cigarro eletrônico, e sim vaporizador. E a gente se nega a usar isso. É fumante, né? É uma outra forma de consumo, mas tem nicotina lá dentro. Então, vamos começar a ver as primeiras evidências científicas que começam lá em 1964 com o US Surgeon General Report, onde ele, pela primeira vez, publicou a relação de câncer de pulmão e doenças cardíacas com o tabagismo. E isso, na realidade, causou uma certa preocupação, isso é um documento da Philip Morris, em que ela reconhecia, em 1964, haver poucas bases para que se refutasse as descobertas desse relatório do Surgeon General. E aí ela faz uma estratégia em que ela percebe que eles deveriam começar a promover um apoio emocional e um argumento racional para que as pessoas continuassem a fumar. Mas ela já sabia que esse relatório era consistente. Em 1980, a dependência de nicotina e a síndrome de abstinência, elas entram no DSM-3 em 1980, ou seja, o Manual Estatístico de Diagnóstico de Desordens Mentais. Isso foi um grande avanço. E só entra no DSM-3 o que a gente tem certeza absoluta que tem nexo causal, senão não entra. Em 1997, outro avanço, na 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, o tabagismo entra no grupo dos transtornos mentais e de comportamentos decorrentes do uso de substância psicoativa. E aí a gente classifica o tabagismo como F17. Cocaína entra aqui também com outra classificação, ou seja, também só entra para CID-10 o que nós não temos dúvidas. O que a gente tem
evidência científica muito clara. E assim, a título de curiosidade, eu coloquei aqui para vocês como é que a gente faz o diagnóstico de que uma pessoa é dependente. Então, assim, nos últimos 12 meses, ela teria que ter 3 ou mais desses sintomas, que seria a tolerância. É uma necessidade de doses cada vez maiores, ou seja, eu comecei fumando um cigarro, em pouco tempo eu tenho que fumar 10, 20, 30, 40. Né? A fissura é um desejo quase que incontrolável de eu fumar. Se eu não fumo, eu fico mal. Quando eu não fumo, eu entro na síndrome de abstinência, que me traz muitas sensações físicas e emocionais desagradáveis, como o humor deprimido, insônia, irritabilidade, vários sintomas que me fazem, que me obrigam a fumar novamente. O estreitamento do repertório ele é pouco comentado na dependência de nicotina, mas ele existe sim. O que é estreitamento de repertório? Eu abandono um prazer que eu gosto muito de fazer para usar a substância. Então, a gente percebe que as pessoas passam a não ir mais ao teatro, ao cinema, porque lá não pode fumar, mas eu adoro teatro, eu adoro cinema, eu não vou mais. Eu estou me restringindo a um prazer porque eu preciso usar a substância. E a síndrome de dependência, finalizando, eu persisto no uso daquela substância, apesar do conhecimento que aquilo faz mal à minha saúde. E aí a gente fecha o diagnóstico de dependência. Vamos tentar entender um pouquinho como é que uma droga tem um potencial de instalar uma dependência. Ela tem que preencher alguns critérios, né? Então, quanto maior o potencial que ela tem de rápida iniciação, de rápido impacto cerebral, ou seja, usei impacto cerebral, eu obtive prazer, instalação de dependência muito mais rápida. Maior a intensidade, então eu uso, libero muita substância dentro do meu cérebro que me dá prazer, potencial cada vez maior de instalação da dependência. E a menor duração, ou seja, eu uso, 10, 15 minutos depois eu já metabolizei, a substância não está mais no meu corpo e eu preciso repor aquela quantidade. Então, se uma substância tem essas 3 características, como a nicotina preenche essas 3 características, ela tem um maior potencial de instalação de dependência. A nicotina, após uma tragada, de 7 a 19 segundos, ela consegue fazer impacto nos receptores cerebrais de nicotina. Isso se compara à cocaína inalada, que é em torno de 8 a 10 segundos. Na hora que ela faz esse impacto, se acopla aos receptores cerebrais de nicotina, ela libera várias substâncias, mas a mais importante seria a dopamina, que a gente chama de hormônio da felicidade. Porque na primeira tragada, a pessoa já tem uma sensação muito boa de prazer e de euforia. Ou seja, eu estava ansioso, eu estava triste, eu usei, nossa, já estou bem, passou tudo, né? E aí a gente começa a chegar à conclusão que, na realidade, o fumante ele não fuma porque ele quer, ele fuma porque ele precisa repor esta carga de nicotina, né? Que é uma substância psicoativa que causa dependência. É importante ressaltar também que, mesmo numa pequena redução ou na cessação, o paciente, aí eu digo paciente, né, porque eu sou médica, o fumante, ele já entra em síndrome de abstinência, ele já começa a ter sensações físicas muito desagradáveis, ele precisa fumar novamente. E aqui a gente começa a fazer uma associação, que uma vez instalada essa dependência, a capacidade desse tabagista de decidir de forma livre e autônoma, o livre-arbítrio dele está comprometido. Porque enfrentar uma síndrome de abstinência não é fácil. No mundo, a gente sabe que de 80 a 100 mil jovens tornam-se dependentes. É um dado da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, 80% dos fumantes começam a fumar com menos de 19 anos. 20% deles começam a fumar em torno de 13 a 14 anos. Por isso que o tabagismo é considerado hoje uma doença pediátrica. E aí vamos tentar entender como é que é o cérebro de uma pessoa de 13, 14 anos. Existe no cérebro um lobo que a gente chama de lobo pré-frontal. Dentro desse lobo pré-frontal existe o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal ele é responsável por uma pessoa conseguir tomar uma decisão e avaliar as consequências daquela decisão. E o córtex pré-frontal ele só se completa a sua formação com 21 anos de idade. Então, a gente aqui, anatomicamente, fisiologicamente, a gente consegue entender
que uma criança, um adolescente de 13 anos que não tem o córtex pré-frontal completamente formado, desenvolvido, ele não tem capacidade de tomar uma decisão de avaliar as suas consequências. E aí a gente coloca toda a propaganda da indústria do tabaco fazendo com que ele acredite que aquilo ali é bom para ele. E ele não tem capacidade de discernimento. Portanto, aqui fica muito claro que não existe livre-arbítrio na iniciação do fumo. E a indústria bem sabe disso, porque isso aqui é uma das citações deles, em que eles dizem que é importante saber, tanto quanto possível, sobre os padrões de tabagismo do adolescente. Os adolescentes de hoje são os potenciais consumidores regulares de amanhã. Leia-se, consumidor regular é dependente. E a grande maioria dos fumantes começam a fumar na sua adolescência. Devido ao nosso grande espaço de mercado entre os jovens e os fumantes mais jovens, a Philip Morris sofrerá mais do que qualquer outra companhia com o declínio do número de adolescentes fumantes. A indústria já sabia disso e hoje muitos adolescentes já até sabem que o cigarro faz mal e a indústria começa a seduzi-los com outros produtos derivados do tabaco, no caso o narguilé ou narguilé e os cigarros eletrônicos. E aí a gente pergunta, fumar seria uma questão de liberdade de escolha, de hábito, de decisão pessoal, de livre-arbítrio? Nós, da saúde, entendemos que não. Essa é a realidade que eu enfrento todos os dias. Uma pessoa vítima de um câncer de laringe, traqueostomizado, em síndrome de abstinência, precisando fumar pelo orifício da traqueostomia. E não é fácil, gente, você aprender a fazer com que esse músculo aprenda a fazer a tragada, isso demanda tempo, mas eles aprendem a fazer isso, porque se eles não fazem isso, eles estão numa síndrome de abstinência e eles ficam muito mal. E aí a gente pergunta, onde é que foi parar a liberdade de escolha deste paciente? Então, fechamos que tabagismo é uma doença crônica, ela expõe, ela obriga o seu usuário a se expor a mais de 4.700 substâncias que são tóxicas, em média são 10 anos de vida perdido, leva a metade dos seus usuários vão evoluir para o óbito, em decorrência do uso dessa substância. Se o fumante tem alguma doença pré-existente, como uma hipertensão, diabetes, qualquer outra doença crônica, ele tem essa doença agravada, de mais difícil controle. 30% de todas as mortes relacionadas a câncer tem o tabagismo como seu fator de risco principal. O tabagismo ele é responsável por 85% dos cânceres de pulmão. Se a pessoa fuma 25 ou mais cigarros por dia, ela eleva em 25 vezes o risco dela ter um câncer de pulmão. 80% dos óbitos relacionados à doença pulmonar obstrutiva crônica tem por trás o tabagismo. Se a pessoa fuma apenas 5 cigarros por dia, ela aumenta em 3 vezes o risco dela ter um infarto do miocárdio. E se ela fuma mais ou igual a 40 cigarros por dia, esse risco aumenta em 9 vezes, né? E as pessoas que fumam têm de 2 a 4 vezes mais chance de ter acidente vascular encefálico. Isso aqui não tem o que contestar. Isso é pesquisa que foi feita com um segmento de corte de população de muitos anos, né? Em 1974, a BAT ela considerou colocar avisos nos maços de cigarros que ela vendia na época na Inglaterra, sem que isso fosse uma exigência do governo, afirmando, aqui a BAT que afirma, que fumar causa câncer de pulmão, bronquite e doenças cardiovasculares. Só que, infelizmente, ela foi advertida, né, pelos advogados, que ela não deveria fazer isso, porque isso impediria defesas, né, de futuros litígios nos Estados Unidos. Vamos tentar falar um pouquinho sobre a questão do nexo causal, né? Eu vi a colega Amanda comentando sobre isso, né? O nexo causal, na realidade, ele está na definição da gênese de uma doença, né? Na relação de causa e efeito. Só que hoje a ciência não usa mais a teoria da unicausalidade. O que se usa hoje é a teoria da multicausalidade, da multifatorialidade. Ou seja, várias coisas levam ao uso ao aparecimento daquela doença.
O nosso trabalho, que está ali disponível para vocês, ele está todo baseado nos novos critérios de Bradford Hill. Eu não vou entrar em detalhe, porque a gente não tem tempo para isso, mas no nosso livrinho está lá tudo explicado. E nós temos evidência suficiente de nexo de causalidade entre o tabagismo e todos esses tipos de câncer e todas essas doenças crônicas. Nós não temos mais dúvidas em relação a isso. Então, é importante que, quando haja alguma sentença em que se fale mais uma vez de nexo causal de unilateralidade, a ciência não aceita mais isso. Vamos ao tabagismo passivo. Em 1981, uma própria pesquisadora da Philip Morris, ela reconheceu e descobriu que 84% da fumaça dos cigarros era composta da fumaça secundária, que é responsável pela poluição tabágica ambiental, e que essa fumaça continha substâncias cancerígenas. Em 1980, um relatório da R.J. Reynolds, eles colocam que nós todos sabemos que a maior ameaça à nossa indústria é provavelmente a questão do fumo passivo. Em 1986, no mesmo ano, 3 relatórios bem robustos, eles deixaram bem claro as consequências nocivas à saúde da exposição ao fumo passivo nos seres humanos. E em 2003, anos depois, muitos anos depois desse relatório, a Brown & Williams, no seu site, colocava, em nosso ponto de vista, as provas científicas, elas não são suficientes para estabelecer que a fumaça tabagística ambiental cause câncer de pulmão, doenças cardiovasculares e outros males, depois de 3 relatórios bem consistentes. Nós sabemos hoje que o tabagismo passivo ele mata mais de 600 pessoas no mundo, incluindo entre elas 165 mil crianças. Aqui à direita vocês veem uma mãe vaporando no bercinho, no carrinho do seu bebê. Isso aqui é uma propaganda atual de cigarro eletrônico, construindo, né, uma nova, uma informação equivocada, né, mas construindo uma imagem de que vaporizar, porque aí não é fumar para eles, vaporizar não faz mal e eu posso até soprar esse vapor no rosto do meu bebezinho. Nós não temos dúvida, ou seja, nós temos evidência suficiente de nexo causal de tabagismo em relação às doenças nas crianças, como otite, a síndrome da morte súbita infantil, a sinusite de repetição, e nos adultos a gente consegue explicar por que uma pessoa que nunca fumou acaba tendo um câncer de pulmão, porque conviveu anos com pessoas que fumavam num ambiente fechado. Eu estou finalizando. Nós, no século passado, nós colhemos essa triste estatística de 100 milhões de mortes por doenças tabaco-relacionadas. E a perspectiva é que, nesse século que a gente está vivendo, a gente tenha 1 bilhão de pessoas que vão morrer decorrentes do uso do cigarro, sendo que 80% delas estão nos países em desenvolvimento, sendo a primeira causa de morte evitável no mundo. É fato que o Brasil avançou muito, desde 1989 até 2003, por todo o trabalho que todos nós estamos fazendo, nós tivemos uma queda de 35% na prevalência total de fumantes no nosso país. E de 2008 a 2013, a queda foi de 19,2%. Mas nós temos um problema muito sério. Qual é o custo do tabagismo para o Brasil? Um trabalho feito em 2011, em que se levantou o tratamento no SUS de apenas 15 das mais de 50 doenças tabaco-relacionadas, chegou à conclusão de que o SUS ele gasta mais de 23 bilhões de reais por ano, equivalente a 0,5% do nosso PIB. Na época do estudo, que foi em 2011, isso equivalia a 4 vezes o montante de impostos federais que foram arrecadados pelo setor do tabaco, ou seja, a conta para a saúde pública está muito pesada. E aqui, vou lembrar mais uma vez, foram 15 das mais de 50 doenças, sem contar os outros custos indiretos. Então, o que a gente conclui? Essas diretrizes que estão sendo aí disponibilizadas para vocês, e eu espero que vocês deixem isso ali sempre de lado para estarem consultando, porque é de fácil leitura, é de fácil compreensão. A gente sempre finaliza um trechinho que a gente abordou com a síntese da evidência, porque fica fácil olhar a síntese e falar, é isso que eu preciso entender um pouco mais. E dessa forma, a gente espera que essa aproximação entre saúde e o poder judiciário favoreça um novo cenário de reconhecimento da responsabilidade da indústria do tabaco
pelos danos causados não somente aos seus consumidores e familiares, não somente aos fumantes passivos, mas também à saúde pública, que está pagando uma conta muito cara. Muito obrigada pela atenção de vocês. Convido, então, Estela e Amanda para virem à mesa. E queria agradecer, acho que, as duas apresentações maravilhosas que a gente teve agora. Eu trabalho nessa área há mais de 15 anos e continuo me emocionando, né, quando vejo todos esses dados e a minha indignação permanece, né, em relação a esse quadro que nós temos. E eu acho que a gente não pode mesmo perder a capacidade de se indignar, continuar lutando. E acho que nós temos esse enorme desafio, né, de como também disseminar, fazer essa informação chegar, sensibilizar, porque, obviamente, a nossa capacidade de fazer isso é muito mais restrita em relação a tudo que a indústria do tabaco investe para levar, né, os seus argumentos, as suas ideias. Então, é um grande desafio que nós temos. O poderio, tanto econômico quanto de recursos humanos, que eles alocam para isso, é muito grande e faz com que a nossa batalha continue sempre muito desafiadora, né? Mas eu queria ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação, para a gente ter algum tempo de debate ainda. Obrigada, Mônica. Obrigada, minha xará, e obrigada, Amanda, pelas excelentes colocações. Eu queria fazer 2 comentários. Um sobre, inclusive, a questão da economia comportamental, né? Tem vários estudos que estão saindo recentemente que, na verdade, o desenvolvimento neurológico não é mais o que a gente achava que era até na adolescência, que, na verdade, até os 24, 25 anos ainda há bastante crescimento e desenvolvimento neurológico. E isso pode criar uma questão interessante sobre o poder de decisão, porque se a gente se limita, né, à questão civil de 18 anos, mas, na verdade, sob o ponto de vista biológico, o cérebro não está totalmente desenvolvido, né? E como é que ficaria essa questão? Quer dizer, independente até de ser dependente ou do vício, cria uma questão interessante, talvez, não sou jurista, não sou advogada, mas eu acho que é uma questão que a gente tem que começar a pensar adiante, porque a gente se embasa muito nessa questão, era criança, era menor que 18 anos, mas a gente está vendo que a idade de iniciação, sobretudo em países que vêm avançando bastante, como o Brasil, é mais tarde. E agora esses novos dados dizendo que, na verdade, a gente não está terminado de desenvolver até, né, uma idade mais avançada, o que cria aí essa questão, né? A que ponto a decisão foi tomada com completa com consciência, né, se for o caso. E a questão do vício versus dependência é uma questão que, assim, eu acho que a gente devia explorar mais. Eu entendi a colocação da Estela sobre, né, uma abordagem talvez até mais suave ou mais abrangente também, para incluir a parte comportamental. Mas eu acho que a questão de vício é uma palavra forte, eu acho que a gente não devia não usar, porque é uma palavra que realmente todo mundo entende mais fácil. E, sobretudo, porque a gente sabe, como você explicou tão bem, que muito poucos cigarros já criam uma mudança neurobiológica, que pode ou não criar uma dependência pela definição padrão de dependência, mas não quer dizer que aquela pessoa que seja o fumante leve ou o fumante social não esteja sofrendo impacto tanto neurobiológico de vício, como também não venha a sofrer algum tipo de doença mais tarde por essa exposição menor de uma carga. Então, são 2 comentários para as palestrantes puderem responder, por favor. Obrigada. Bom dia. Muito obrigada pelas apresentações. Sou Paula, da CT. Compartilho com o sentimento da Mônica de não deixar de me surpreender e aprender uma coisa nova. Amanda, sensacional a apresentação.
Eu tenho uma pergunta aqui um pouco filosófica, mas assim, eu acho um espaço de discussão interessante. Eu acho que a gente vive uma disputa aí por uma conquista de senso comum, né? Que ele foi construído, principalmente na área do judiciário, construído com uma atuação muito forte da indústria em construir uma determinada doutrina, uma jurisprudência que nunca, né, reconhece a vítima ou a indústria como corresponsável pela situação que a vítima está vivendo. E como é que a gente consegue trabalhar isso de uma forma? Eu acho legal que tem, assim, eu não queria constranger ninguém, eu costumo abordar as pessoas na plateia, sei que tem pessoas assim, aqui que atendem escritórios da indústria, e não quero constranger ninguém. Eu, sinceramente, acho que a gente tem que ampliar esse debate. Quanto mais pessoas estiverem apropriadas desse debate, vai ser melhor. Então, não é uma briga de nós e eles. Eu acho que é uma disputa pela verdade na sociedade. Que mundo é esse que a gente está coletivamente construindo? E assim, a evidência é muito gritante. Então, fico realmente, verdadeiramente feliz que pessoas que trabalham para os escritórios da indústria tenham acesso a esse tipo de argumento, porque eu tenho certeza absoluta que não existe essa discussão verdadeira, interna e aprofundada sobre, de fato, o que o tabagismo causa e quais são as práticas dessa indústria. Eu acho que você, dentro de determinados sistemas, você passa por processos quase de lavagem cerebral, de que não é isso, é liberdade individual. Achei sensacional a tua fala, acho que ela foi muito na linha do Juliano ontem também, né? O que é isso? Até que ponto a gente tem determinação sobre as nossas escolhas e quanto elas não são determinadas pelo ambiente? E no judiciário é uma coisa que eu não sou da área, mas me choca absurdamente as decisões que vêm sendo tomadas nessa área. Eu acho uma coisa gritante que a sociedade não está escutando. Então, como é que a gente faz para tentar ampliar esse debate, para a gente, né, Amanda, eu mesma frustração que você, não é possível que a gente já tenha esse ordenamento jurídico há tanto tempo e nesse universo do judiciário continua sendo uma área absolutamente blindada pelo poder econômico de meia dúzia, não, 3 empresas, né, que dominam o mercado global. Então, acho que é um debate que eu quero mais é que ele chegue para o mundo inteiro, que a indústria assista, e principalmente as pessoas que trabalham dentro dessa indústria. Sugestões? Tem mais alguma pergunta? Senão a gente junta. Tem mais uma. Eu vou passar ali para o... Isso. Depois dessas 3, a gente já faz uma rodada de resposta. Se houver mais tempo, a gente abre de novo. Bom dia. Gostaria de cumprimentar a Estela e a Amanda pelas suas brilhantes palestras. E eu gostaria de fazer uma ligação entre o que as duas falaram, que me parece interessante. A Amanda falou sobre a questão do mito da racionalidade. Aí eu lembro que quando se inventou a taxonomia, o ser humano se auto-batizou arrogantemente como Homo sapiens, né? Como o homem que sabe. E a gente começa a perceber que, na verdade, nós não agimos tão racionalmente como gostaríamos, ou como supomos. E aí eu tenho a impressão de que o Código do Consumidor ele foi construído a partir da premissa de que o consumidor é um contratante que se comporta de maneira racional. Então, todo o sistema de advertências, a própria definição de defeito do produto fala em riscos que razoavelmente se espera, quer dizer, razoavelmente de acordo com a razão. Quer dizer, coloca o consumidor como se fosse alguém dono de si e que baseasse todas as suas decisões de consumo numa avaliação criteriosa, no caso do cigarro, dos riscos. Então, se nós temos motivos para questionar a racionalidade do consumidor e a racionalidade do ser humano, eu pergunto, será que, na outra ponta, nós também não podemos questionar a racionalidade dos juízes? Quer dizer, os juízes também são seres humanos e será que as decisões que eles tomam com relação à responsabilização ou à irresponsabilização da indústria do tabaco também não é influenciada
por algum tipo de irracionalidade, eu diria de preconceito em relação ao fumante. E aí eu lembraria o que disse a Estela com relação à palavra vício, viciado, que de fato traz a conotação de alguém que se perdeu na vida. Eu já encontrei em pesquisas acórdãos em cuja fundamentação se dizia expressamente isso, quer dizer, se fazia um juízo de valor moral do fumante. Um deles até dizia, são essas pessoas que não obedeceram seus pais quando pequenos e que... Então, quando a gente tenta entender, e foi a indignação manifestada pela Paula, o porquê dessa jurisprudência contrária às indenizações, eu fico me perguntando se não há ainda, por parte da sociedade, da qual os juízes fazem parte, essa visão de que o fumante não é vítima e um juízo de reprovação moral em relação ao fumante, que ele está tendo o que ele merece, e, portanto, seria até um oportunismo dele pedir uma indenização. Obrigado. Ótimas apresentações e ótimas perguntas. Então, quem quer começar? Estela? Eu vou juntar o que a Estela, minha xará, falou com o João. Eu achei bem interessante. Eu, particularmente, no meu dia a dia, quando eu estou com o meu paciente na minha frente, eu não uso e eu ensino ele a ter o direito de não ser chamado de fumante, de viciado. Por causa dessa questão do juízo de valor. Eu até entendo, Estela, que para a gente se comunicar, né, com a mídia, com a população de modo geral, a palavra vício cabe perfeitamente. Mas eu entendo que eu, enquanto profissional de saúde, a gente tem tão pouca oportunidade de falar amplamente numa entrevista, né, para a população, que eu acho que nós devemos ensinar à população, nessa hora cabe a gente, que a palavra correta é dependência, porque dependência é uma doença. E eu falo isso para meus pacientes, não permitam que te chamem mais de viciado daqui para frente. Você é um doente crônico, você é um fumante, você é um tabagista. E aí eles olham e falam assim, é mesmo? Porque eles têm esse peso de ser chamado de viciado, e eles se chamam de viciado. Eles chegam para mim e falam assim, doutora Estela, sou viciada em cigarro. Eu falei, não, você não é viciada em cigarro. Sou sim. Eu falei, não, você é dependente. Você tem uma doença, e essa doença existe um tratamento. Né? Uma outra questão em relação ao que a Estela estava falando, a gente tem um tripé na dependência de nicotina, ela é complexa por conta disso, porque ela é uma dependência física, que eu tenho medicação, e tem a dependência psicológica e a comportamental, e eu digo para vocês, a mais complicada de tratar é a psicológica, que é justamente o que a Estela estava falando, é aquele paciente que chega e ele fuma 2, 3 cigarros, e ele vai entrar num grupo em que a pessoa fuma 100, e ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu só fumo 3. Como é que eu não consigo ficar sem os 3? Mas os 3, o remédio não tem tanto efeito. Ele precisa de uma psicoterapia longa, porque é a bengala da vida dele. A dependência psicológica, ela é complicada. Então, a gente tem que começar a fazer esta diferença até na abordagem do nosso paciente. Né? Aí entram outras questões da vida, da maturidade dele, da relação com a família, né? Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui para contextualizar em relação ao que a Amanda falou, que eu achei... Nossa, adorei sua palestra, gostei muito mesmo. Né? Quando você fala em relação ao paternalismo e ao tabagista ficar incomodado com toda a saúde pública tentando ajudar, as leis tentando ajudar ele, né? E ele entende como se isso fosse um paternalismo. Na realidade, eu consigo entender com o olhar da saúde que, na dependência, de um modo geral, a gente tem vários estágios que esse paciente se apresenta para a gente. Né? O primeiro estágio é o pré-contemplativo. O pré-contemplativo é a gente fala para a pessoa, isso aqui faz mal para você, fumar faz mal. Ele fala assim, não faz não. Minha avó morreu fumando charuto com 110 anos, morreu que nem passarinho na cama. Isso é pré-contemplação. Ele nega racionalmente tudo que tem de evidência. Então,
quando um paciente chega e fala, porque essa lei, eu tenho que ter direito ao meu livre-arbítrio, eu entendo que ele está pré-contemplativo. E eu tenho que ajudar ele a mudar para a contemplação. A contemplação é, eu ponho na balança, eu gosto, mas não faz bem. Eu gosto, mas não faz bem. Ele começa a pensar, até que ele entra no outro estágio que a gente chama de ação. Agora eu quero parar, agora eu quero ajuda. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente falar com a população, mesmo o pré-contemplativo que vai reclamar, achando que isso é paternalismo, esse cerceamento à liberdade, eu tenho que ter esse olhar que ele ainda está na defesa. Ele está na defesa que ele quer continuar tendo o prazer dele, mas que se eu continuo explicando, vai ter um momento que é inevitável, que ele vai pular para a contemplação e vai começar a abrir a porta para ajuda e vai aceitar o que se chama de paternalismo e vai falar que isso é bom para mim. Por exemplo, eu concordo com você com o que o Haddad fez, é realmente lamentável, porque quando a gente teve a lei de ambiente livre de tabaco em São Paulo, muitos pacientes meus pararam de fumar, porque não podia fumar aqui, não podia fumar ali. Ele aprendia a lidar com a síndrome de abstinência dele de uma outra forma que a gente ensina, e a dificuldade de acesso a gente sabe que ajuda a pessoa na cessação, na redução. E é uma pena que no estádio, né, em parques, isso aí não passou em São Paulo, mas vamos continuar batalhando por isso, porque eu acho que é uma forma, sim, de você estar tratando amplamente a população dependente. Acrescentar, mas a doutora Estela conseguiu acrescentar, e eu vou fazer um esforço aqui também de dar algum retorno sobre o que foi dito, mas tudo muito pertinente. Eu anotei exatamente 3 pontos aqui, e um deles a questão terminológica, de vício ou dependência, né? A questão terminológica, doutora Estela, eu tenho feito alguns trabalhos em mestrado e doutorado com professores de outras disciplinas, e eu noto que muitas vezes a gente se esbarra em questões terminológicas de termos que em direito têm uma conotação, em outras ciências têm outras. O próprio caso, por exemplo, de economia comportamental, objeto de estudo meu, eu me referi ali a erros cognitivos, vocês viram, eu coloquei entre aspas. Os psicólogos que pesquisam junto comigo me condenam por isso, porque a gente não pode dizer que o ser humano erra. O ser humano, existem vieses comportamentais. Mas é que, para a gente do direito, às vezes, as palavras servem para alguns propósitos. Na verdade, te ouvindo agora, eu tive, talvez, um insight, ou você me permitiu refletir sobre o fato de que, se a nossa luta é uma mudança de mentalidade que envolve o próprio sujeito a ser protegido, se a gente tirar dele a carga pejorativa, talvez isso nos abra espaço. Eu continuo achando que ainda há um momento de se usar a palavra vício, porque a gente precisa, de vez em quando, levar o negócio a um nível agudo de compreensão. Mas eu entendi a sua fala e vou refletir sobre ela, e ela é muito pertinente mesmo, no sentido de que, se a gente precisa mudar a mentalidade, inclusive do ser que precisa do ser humano, que precisa da tutela, tirar a carga do peso de cima dele pode ser uma forma, e retirando a conotação de viciado, talvez esse seja um caminho. Então, te agradeço por me permitir e vou refletir sobre. A sua provocação sobre o Código de Defesa do Consumidor, considerar o consumidor como racional ou não, é perfeita. E na verdade, é o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor, ele foi preciso, o legislador, me parece que ele intuiu algo que depois a ciência vinha, porque o Código é de 90, que depois a ciência vinha comprovar com esses estudos de economia comportamental. Aquele consumidor que está lá, se você observa o conjunto, a integralidade das normas, ele é racional, mas a racionalidade dele é limitada. Exatamente nos termos hoje descritos pela economia comportamental, pelos estudos em economia comportamental. Por quê? Porque o Código não se contenta com o direito à informação. Então, na medida em que a vulnerabilidade é reconhecida em vários aspectos e que o direito de informação é apenas um dos direitos básicos do consumidor e que vários outros são concedidos de forma a desigualar mesmo a relação jurídica, porque ela já é desigual faticamente, o que se está contemplando ali não é a racionalidade pura e simples, aquela tradicional, mas a racionalidade limitada, que depois os estudos de economia comportamental descreveram, comprovaram e tudo mais. Então, me parece que o Código de Defesa do Consumidor, ele pressupõe... A gente não pode matar a racionalidade também não, gente, porque senão não tem ser humano, né? Aliás, radicalismo de nenhuma espécie, né? Agora, um elogio também à sua fala, Paula.
não estamos um do lado, outro do outro. A gente tem um ordenamento jurídico para colocar para valer, né? Mas radicalismo de lugar nenhum vale a pena. O código, ele nesse sentido, ele foi preciso, até antecipando pesquisas. Agora, aí é que está. Sabe de uma coisa que me dá um certo alento, assim, eu acho que por isso eu caminho com fé na temática do tabagismo. Eu não sei se o professor Pascoaloto se lembra, mas quando o código começou a ser aplicado no Brasil, eu era estudante de graduação lá na UFMG. E aí eu fiz uma pesquisa sobre os 5 primeiros anos de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no Tribunal de Justiça Mineiro. E aí, naquele momento, eu identifiquei algumas decisões judiciais, que não foram poucas, dizendo que esse CDC, na verdade, devia ser chamado Código de Defesa do Caloteiro, porque ele está tratando o consumidor como se ele fosse uma criança incapaz e etc. e tal. A gente percebeu uma mudança de mentalidade nos tribunais, mas que, na verdade, reflete uma mudança de mentalidade social, uma capacidade da pessoa de se enquadrar, falar assim, realmente, espera aí, eu sou, de fato, eu estou desprotegido aqui. Essa mudança de mentalidade que é de pessoas, e que aí se reflete nos tribunais, porque os tribunais nada mais são do que mais um ambiente em que pessoas decidem, né, é que talvez esteja faltando no nosso caso. Talvez, ao invés da gente ficar lá brigando com os juízes, brigando com os ministros, a gente tenha que brigar com as pessoas todas, sociedade civil. Gente, vocês entenderam isso que você está dizendo agora? Você está me entendendo que você é uma vítima? Você está entendendo que você é vítima tanto se você fuma, quanto se você fuma passivamente? Você está entendendo que, mesmo se você nem fuma passivamente, nem fuma ativamente, mas você simplesmente existe, precisa do SUS, você é vítima do tabagismo? Talvez o caminho esteja na mudança da mentalidade social, que essa a gente não esteja conseguindo alcançar ainda. E aí o tribunal vem como consequência. Me parece que é o que aconteceu com a defesa do consumidor. E como vi decisões lá em Minas Gerais, na década de 90, dizer uma coisa dessas, hoje vejo que se produz lá em defesa do consumidor, isso me dá um certo alento de pensar que ainda há uma mentalidade possível ainda em evolução. Bem, muito bom, acho que uma ótima discussão para a gente começar o dia. Acho que, em função do horário, nós vamos encerrar essa mesa, agradecendo novamente as palestrantes, a todos vocês que estão aqui. E quem quiser depois pode estar contatando pessoalmente a elas, né, que devem ainda permanecer um pouquinho conosco. Então, obrigada novamente a todo mundo.